Sejam bem-vindos e vamos falar sobre o ato 1, que inclui a apresentação do personagem, o incidente excitante e o primeiro ponto de virada, que é a mudança do primeiro ato para o segundo ato. Então, um dos elementos fundamentais do ato 1 é a apresentação do seu personagem, do seu universo narrativo. Como serão essas primeiras cenas? Como que vai ser a introdução desse personagem? Existem várias maneiras de fazer isso. Então, isso tudo também depende do final do seu filme. Porque é sempre bom ter em mente como que vai ser a conclusão da história desse personagem. É sempre bom a gente tentar pensar, esse é o início do filme e esse é o final do filme. Como que isso vai se contrastar, né? Nem que seja de maneira inconsciente para o espectador. Então, esse contraste, ele não é só psicológico, ele não é só de transformação física do personagem, mas ele também é da fotografia, é do tom da história, de diversos elementos narrativos que, quando confrontados entre si, né, eles vão mostrar que teve uma transformação ali. Então, sempre que você iniciar o seu filme, é muito bom você ter mais ou menos como vai terminar, né? Como eu já falei aqui diversas vezes. Então, a primeira cena, ela pode ser a apresentação do personagem, o que ele está fazendo, o mundo desse personagem, né? Se ela trabalha, se ela tem família, se ela é solitária. E também as leis desse universo, onde ele está inserido, né? Que não é só formado pelas pessoas ao redor, que são os outros personagens, mas também pelo próprio universo, né? Qual é o trabalho dele, como é a família dele, qual é a rotina dele. Então, esses primeiros minutos do filme, eles são muito importantes para você apresentar o seu personagem e para apresentar o universo narrativo. Então, a gente tem que imaginar que essa história, né, esse personagem, independente se ele tem um dinamismo ou uma vida estática, que ele está vivendo um mundo usual que ele sempre teve, pelo menos naquele período de tempo da história desse personagem. Então, os primeiros minutos da sua história, e que gira em torno de 15 a 30 minutos, que caracteriza o primeiro ato, a gente tem o que a gente chama de mundo comum, né? É como se o personagem já fizesse parte de uma engrenagem e ele está gerando com o mundo, está gerando com aqueles personagens, está gerando com aquelas pessoas sem muita diferença com relação à vida que ele tinha, né? Então a gente está pegando o extrato da vida desse personagem, onde ele está vivendo esse mundo usual da vida dele, ok? Então, nessa apresentação do personagem, nessa apresentação do universo narrativo, nessa apresentação de outros personagens coadjuvantes e antagonistas, né, ali existe uma espécie de mundo usual que sempre fez parte, que sempre manteve coeso aquele universo, ok? Sabendo que esse é o mundo comum, né, o incidente excitante, pegando de novo essa analogia da engrenagem, é como se fosse uma madeira, um pedaço de ferro que simplesmente é colocado ali naquela engrenagem e causa uma perturbação, causa um problema naquele mundo. Em especial, na vida do protagonista, que é o nosso personagem principal. Então, esse incidente excitante é uma ação, uma notícia, uma carta, algum tipo de acontecimento que vai gerar um conflito nesse personagem, né? Vai rolar uma quebra de paradigma de existência desse personagem, que vai trazer um balanço na sua essência, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de se relacionar com outros personagens. Então, o incidente excitante é isso. E o incidente excitante, ele, junto com o clímax, é o momento mais importante da sua história. Então, o incidente excitante, como eu falei, ele é essa quebra de paradigma do personagem, de rotina do personagem, e existem diversas maneiras de você fazer isso, né? Pode ser uma doença, pode ser o desemprego, pode ser a morte de alguém, pode ser uma notícia boa de que alguém vai casar, a gravidez. Então, é simplesmente essa notícia, esse acontecimento que vai trazer uma reflexão para o personagem, que ele vai olhar para dentro de si e ter novas reflexões, uma nova visão
de mundo com relação a isso. Mas uma coisa muito importante frisar agora: o incidente excitante é uma ação que acontece a determinado personagem. Mas a sua reação, né, o momento em que ele toma uma decisão em relação a incidente excitante, em relação a esse conflito, é o que vai marcar o ponto de virada do primeiro ato para o segundo ato. Então, um exemplo muito rápido aqui que eu vou dar é uma pessoa trabalhando no computador. Então, essa é a apresentação do personagem. Ele trabalha ali no computador. Todo dia ele vai para o trabalho e todo dia ele escreve alguma coisa ali no trabalho. O incidente excitante poderia ser, nessa história muito simples, o computador dele simplesmente quebrar do nada, né? Então, o computador dele quebra, aquilo causa algum efeito na vida dele, ele vai parar o trabalho naquele instante, ele pode receber pressão das pessoas ao lado, você tem que trabalhar, e aí pode ser apresentado mais o antagonista, outros personagens. E isso é um incidente excitante, é essa ação que acontece no personagem nesse momento. Mas a reação dele, se ele vai consertar o computador, ou se ele vai chamar um técnico, ou se ele vai arrumar dinheiro para comprar outro computador, esse momento de decisão, que é uma ação proativa com relação ao incidente excitante, isso é o primeiro ponto de virada, é a transferência do primeiro ato para o segundo ato. Então, o primeiro ato, né, ele, na estrutura narrativa, ele ocupa de 20% a 30% da sua história. Então, se você tem um texto de 100 páginas, né, o seu primeiro ato ele vai terminar mais ou menos na página 20 ou na página 30. E, geralmente, o incidente excitante, né, que é esse momento importante do primeiro ato, ele ocorre mais ou menos na metade, né? Então, se for 20 minutos, em 10 minutos, ou se for uma história que o primeiro ato tem 30 minutos, em mais ou menos 15 minutos de história. Mas ele acontece dentro do primeiro ato. E só para finalizar essa discussão sobre incidente excitante e o primeiro ato, né, muitas vezes o primeiro ato ele pode estar colado, né, com essa mudança de primeiro ato para o segundo ato. Então vamos supor que o incidente excitante é a notícia de uma guerra. E a gente já conheceu o mundo desse personagem, a família dele, o trabalho dele, e isso altera completamente a vida desse protagonista. E a guerra é um incidente excitante. A mudança do primeiro ato para o segundo ato poderia ser, né, logo após uma cena posterior, poucas cenas posteriores, ao anúncio da guerra, onde você corta para esse personagem já na guerra, já mostrando todo esse sofrimento. Mas aí já estamos no segundo ato da história. Ou você, como autor, pode desenvolver mais esse intervalo entre o incidente excitante e o primeiro ato, e essa guerra ainda ter vários acontecimentos antes que vá para o segundo ato, né? A notícia dessa guerra pode trazer um drama familiar, um drama psicológico para esse personagem. Então é possível que após o incidente excitante a gente tenha mais tempo de história, isso depende de cada história, antes da virada do primeiro ato para o segundo ato. E lembre-se que é muito importante a apresentação do personagem, o incidente excitante, né, que é o momento mais importante do início da sua história, o que vai fazer o início da transformação desse personagem ao longo do ato 2 e do ato 3, que vai culminar com o clímax, né? Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. E também o primeiro ponto de virada, que é essa ação do personagem mais proativa em relação ao incidente excitante.